Boa noite, povo de Deus. Que Deus possa abençoar rica e maravilhosamente a sua vida. Estamos aqui, não é? Somos a Igreja de Nova Vida em Amendoeira e eu quero, junto com você, nesta noite, não é? Permitir que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Nós somos a Nova Vida, graças a Deus, no lar, transformando as nossas casas em lares
e os nossos lares em altares ao Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo, graças a Deus. Agora nós estamos com os nossos cultos presenciais, não é? Na igreja, domingo pela manhã às 9h15, domingo à noite às 18 horas e também às quartas-feiras às 19h30. Estamos fazendo essa experiência aqui com a live, não é? Retornando aqui às sextas-feiras às 19h30 para juntos meditarmos sobre a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja aí convidando seus amigos, né? Falando com seus vizinhos, avisando aí, em nome de Cristo Jesus, para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Seja muito bem-vindo, graças a Deus. Esse culto de hoje é um culto, amados, de ação de graças, né? O meu filho Tiago hoje está fazendo 31 anos de idade. Então, uma maravilha. Pastor, por que o senhor não está então com seu filho, né? Que o senhor não foi para uma churrascaria, para uma pizzaria? Porque eu estou aqui com a família de Deus, né? Também ele está assistindo, graças a Deus, em nome de Cristo. Olha, meus parabéns aí, Tiago. E já que nós estamos falando de família de Deus, meus parabéns também para seu Kimek, não é? Edilson Kimek, que está fazendo aniversário também hoje. E se você aqui não foi citado, mas está fazendo aniversário, meus parabéns em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus alcance aí a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós vamos então abrir essa reunião com o Salmo de número 95. Salmo de número 95, um convite a louvar o nome do Senhor. Pega aí na sua Bíblia, na palavra de Deus, o Salmo de número 95, e vamos juntos então de começar a ler do verso de número 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, você conseguiu encontrar aí? E diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor. De que maneira? Com júbilo. Então dá para você dar um sorriso aí, não dá? Você está na sua casa ao lado dos seus familiares, daqueles que você convive diariamente, não é preciso máscara, não é? Não é preciso. Você pode sorrir aí, pode dizer, olha, vamos louvar o Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas, montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez, obra das suas mãos e seus continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, ovelha de sua mão. Hoje, se ouvides a voz, não endureças o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas o salmista nos faz um convite. E o convite do salmista hoje, através das palavras de Deus, é extensivo a você, extensivo à sua família, aos seus filhos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilos, né? Celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro. Quando há disponibilidade no teu coração de parar e de buscar as coisas de Deus, você está saindo ao encontro do Senhor. Você está vindo em direção a Ele. E o salmista diz assim, olha, vitoriemo-nos, ou seja, cantemos as vitórias do Senhor com salmos, né? Porque o Senhor, Ele é o Deus supremo. O Senhor está acima de todas as coisas. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as suas alturas dos montes pertencem dele é o mar, porque ele o fez. É dele, é do Senhor todas as coisas.
Então, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas peça ao Espírito Santo de Deus para trabalhar, para poder te dar entendimento, para que você possa ter essa habilidade de ter discernimento, para entender e ser sensível com o seu coração a respeito do que Deus deseja falar nesta noite com você. Para isso, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus, vamos sair ao encontro dele com orações. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração para Deus e vamos falar com ele. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, com nossos corações determinados a te buscar. Queremos ouvir a tua voz. Para isso, Senhor, Deus, nós temos no nosso coração uma motivação que o Senhor há de falar, meu Pai, aos nossos corações. Senhor, clamamos o sangue de Jesus e lhe pedimos perdão pelos nossos pecados. Alcança a nossa vida, alcança o nosso coração através do teu Espírito Santo. Olha essa pessoa, Senhor, que está orando junto comigo, Senhor, do outro lado dessa live, Pai. Eu não sei como ela está, mas o Senhor sabe e o Senhor já preparou tudo, meu Pai, para que nesta noite ela possa ter consolo, ela possa ter conforto, ela possa sentir que Tu és o abrigo, o refúgio, a fortaleza. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Olha as casas que necessitam ter paz, olha as casas que necessitam ser saradas, olha aquelas, meu Pai, que necessitam ser preenchidas, meu Pai, pelas Tuas promessas, meu Pai, e ser conosco em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Isso. Aleluia ao nome do Senhor nosso Deus, né? Então seja bem-vinda aí a irmã Maria Luísa Brasil, né? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda também a irmã Conceição, a irmã Natália, né? A irmã Margarida, vovó Margarida, né? Pela segunda vez aí, né? Com a Isabela, parabéns, irmã Margarida, parabéns também ao vovô Quimeque também, né? Meus parabéns, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Você que está chegando, meus parabéns em nome de Cristo. O tema hoje é milagre pela boca do peixe, né? Um milagre muito especial de Jesus, um sobrenatural, mostrando que Deus está no controle das nossas vidas. Então, meu querido, eu quero, sem mais delongas, ir com você até o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do versículo de número 24 até o versículo de número 27. É o texto base da nossa reflexão desta noite, nesse culto hoje de sexta-feira, né? Culto abençoado, para a glória do nome do Senhor. O título diz: Jesus paga impostos, né? Jesus paga um imposto. Você encontrou aí? Pastor, o senhor está muito rápido, né? Teve um irmãozinho que disse assim: pastor, o senhor fala e na hora que eu vou anotar, eu não consigo. Então tá bom. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17, do verso de número 24 ao verso de número 27. Pegou aí? Prestou atenção? Abriu? Está com os olhos aí postos sobre o versículo de número 24? A palavra do nosso Deus diz assim, meu querido e minha querida irmã: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Né? E verso de número 25, eles recebem uma resposta de Pedro. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Penso eu que Pedro ficou perplexo. E a Bíblia diz assim no verso de número 26, respondendo Pedro: dos estranhos. E Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o,
e abrindo-lhe a boca acharás um start. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti, diz a palavra do Senhor. Que surpreendente é o conhecimento de Cristo, tanto as circunstâncias e adversidades, no contexto social, no contexto socioeconômico, no contexto de todas as situações. A Bíblia me diz que, tendo eles, tanto Pedro como o Senhor Jesus, chegado até Cafarnaum, aqueles que são os fiscais do imposto do templo vão até Pedro e chegam para Pedro e vão interrogar a Pedro, dizendo assim, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esse imposto aqui, que esses fiscais do templo estão aqui cobrando a Pedro, foi imposto e colocado por Moisés. Se você abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 30, olha só, Êxodo, capítulo de número 30, e se você for até o versículo, de número 13, olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 30, verso de número 13, diz assim, todo aquele que passar o arrolamento dará isto, metade de um ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras, e metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Então está aqui o pagamento do resgate, o pagamento do imposto, né? Um pagamento que foi instituído no deserto. E quando nós vamos lá em 2 de Crônicas, capítulo de número 24, nós vamos ver essa restituição, né? Em 2 Crônicas, capítulo de número 24, através do rei Joás, que vai aqui revitalizar novamente essa condição do povo trazer imposto, vai criar até um cofre, o povo vai ficar satisfeito, o povo vai trazer esse imposto, não é? Dessa gera, desse ciclo, daqui no contexto da época de Jesus e de Pedro, das 2 dracmas, não é? Então, 2 Crônicas, capítulo de número 24, verso de número 9, olha só o que diz, publicou em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então, quando os fiscais do templo chegam perto de Pedro e perguntam para Pedro assim, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Eles estão falando a respeito desse imposto, que anualmente todo judeu tinha que trazer esse imposto ali, aquele templo. Então, amados do Senhor, está aqui uma situação, uma condição em que eles estão cobrando de Pedro, e Pedro já está respondendo, Pedro está dizendo, não, ele paga sim, porque Pedro sabe que Jesus é correto, Pedro sabe que Jesus sempre está a ensinar as coisas que são corretas, não é? Que embora o Senhor é Senhor, mas que ele quer demonstrar aqui todas essas situações. Essa condição de 2 dracmas, na realidade, é uma moeda de prata, uma moeda grega de prata. Ela era equivalente, cada um dracma, era equivalente a um dia de trabalho dali de uma pessoa que trabalhasse um dia todo, no final do dia, ela iria receber uma dracma. Então, 2 dracmas seriam 2 dias de trabalho. Só que são 2 dracmas por Pedro e 2 dracmas pelo Senhor Jesus. Na realidade, então, são 4 dracmas, não é? 4 dias de salário do trabalhador. Pedro responde claramente no verso de número 25, ele diz, sim, respondeu ele. E Pedro vai direto para casa. E ao chegar em casa, quando Pedro vai conversar com o Senhor Jesus, falar do seu relato, falar a respeito daqueles homens que vieram ali a falar, né?
a chegar, Jesus ele vai antecipar a Pedro. E olha só o que Jesus diz assim, verso de número 25. Mateus 17, verso de número 25. Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Olha como é que Jesus surpreende a Pedro. Olha como é que Jesus se antecipa, não é? A condição de uma resposta a uma pergunta que Pedro ainda nem fez. Pedro só vem com conhecimento daquela pergunta. Pedro estava pronto para dizer ali para o Senhor Jesus: Mestre, os fiscais do templo estão perguntando se nós não pagamos, não é? As 2 dracmas que anualmente todo judeu paga. E, naturalmente, Senhor, eu sabendo que o Senhor é correto, eu já disse que sim. Mas de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Né? Poderia ser aquilo que Pedro estava ali ruminando no seu coração, refletindo no seu coração, e aquilo que ele chega para o Senhor Jesus, e quando ele está pronto para falar, Jesus antecipa. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? É que Jesus já sabe todos os nossos problemas. Jesus já conhece os nossos problemas. De Cristo já tem a solução para esse problema desta noite, para essa circunstância, para essa adversidade que você está vindo nesta noite, para colocar em oração e dizer para Ele: Senhor, eu estou com essa dificuldade. Cristo está já, amado, antecipando a solução daquilo que Ele vai nos dar, daquilo que Ele vai fazer com cada um de nós. Você pode dizer aleluia a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí? Hein? Olha só. Mas, meu querido, minha querida irmã, eu ser cidadão do céu, isso não vai me fazer com que eu venha negligenciar as situações dessa terra, sabe? Jesus, ao perguntar aqui a Pedro a respeito de que te parece, não é? De quem cobrarei os reis da terra impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o Senhor do templo. Eu sou aquele que é o Senhor do templo. Então, eu sendo o Senhor do templo, eu não preciso pagar nenhum imposto. O imposto é para o meu templo. Para que eu vou pagar? E os meus discípulos, sendo discípulos meus, são sacerdote meu. E sendo sacerdote meu, eles estão isentos desse imposto. Na realidade, o que o Senhor Jesus está dizendo é praticamente isso. Aí Pedro vai responder: dos estranhos. Vai cobrar de quem? Do Senhor do templo? Claro que não. O dono do templo está ali, né? E o dono do templo é isento. O dono do templo é Senhor do templo. E Pedro diz claramente: dos estranhos. Cristo está dizendo, mas com isso o Senhor vai nos ensinar, meu querido e minha querida irmã, que nós que somos cidadãos dos céus, não estamos isentos das responsabilidades dessa terra, dos nossos compromissos dessa terra. Embora sejamos cidadãos dos céus, embora a nossa morada, a nossa pátria não é essa aqui terrena, mas como pequenos cristãos, nós devemos dar esse exemplo, não é? Que as nossas coisas são corretas. A Bíblia vai nos falar a respeito de tributos, a Bíblia vai nos falar a respeito de homens, de autoridades. Vá comigo, por favor, no livro de Romanos, carta de Paulo à igreja em Romanos, capítulo de número 13. Olha o verso de número 1, por gentileza. Olha, Romanos, capítulo de número 13, verso de número 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, todas as autoridades, todas elas, qualquer uma delas, foram instituídas por Deus, com a permissão de Deus. Sejam elas pessoas corretas, ou sejam elas pessoas corruptas. Elas é que vão se acertar com aquele que é o Senhor da seara.
a conformidade dos seus comportamentos, das suas atitudes, elas vão prestar conta, porque não há nada oculto a nós. Cabe reconhecer, porque ao reconhecer essas autoridades, reconhecemos a autoridade de Deus também sobre a nossa vida. Olha o que diz o verso de número 7, por gentileza. Romanos, capítulo 13, verso de número 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem? Tributo, tributo. A quem? Imposto, imposto. A quem? Respeito, respeito, diz a palavra do Senhor. A quem honra, honra também. Veja, meu querido e minha querida, que a instrução é de nós pagarmos tributo a quem a gente deve tributo, a nós pagarmos imposto a quem a gente deve imposto, e nós pagarmos respeito a quem nós devemos respeito. Nós devemos honrar aqueles a quem nós devemos, que estão numa classificação de honra. Então, Jesus, com essa atitude de dizer, olha, para que eles não fiquem escandalizados, não é? Olha, verso de número 27, Mateus 17, verso de número 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo a boca, e acharás um estarte, toma-o e entrega por mim e por ti. O estarte era uma moeda grega, sabe, de prata, que valia aqui 4 dracmas. Então, estava resolvido, né? Mas antes de nós falarmos a respeito dessa condição, você conseguiu perceber que quando Pedro ele entra em casa e vai abrir a sua boca para comunicar ao Senhor o que está acontecendo, o Senhor já se antecipa e já fala a Pedro, sabe por quê? Porque o Salmo de número 139, verso de número 4, o salmista ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Olha que maravilha! O Senhor declarando ali, é dos filhos ou dos estranhos? Pedro deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Pedro deve ter falado, aonde que ele escutou? Né? Como é que ele ouviu? Como é que ele sabe dessa situação? Né? E Pedro vai dizer, dos estranhos. Aí Jesus vai responder, então, logo os filhos eles estão isentos. Mas olha, para não ficar aí dentro dessa condição deles se escandalizarem, embora eu seja o Senhor do templo, embora eu seja aquele que sou o dono do templo, aquele que recebe as ofertas e não aquele que oferta, eu desejo então que pagar e honrar esse compromisso, diante do Senhor. E Pedro, amado, recebe a instrução. Vê que Pedro, o Senhor diz a ele, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estarte. Entrega-lhe por mim e por ti. Meu irmão, eu creio que nesse momento em que Jesus dá essa palavra a Pedro lança fora toda dúvida, Pedro lança fora, meu querido e minha querida irmã, toda incerteza, porque agora Pedro está debaixo de uma palavra de orientação de Deus. Pedro acabara de evidenciar uma manifestação grandiosa quando Pedro, João e Tiago sobem ao Monte da Transfiguração, um pouco antes deles entrarem aqui em Cafarnaum. Pedro, ele viu as vestes de Jesus sendo transformadas, brilhando mais do que o sol ao meio-dia. Ele viu Moisés, ele viu Elias, Moisés representando a lei, Elias representando as profecias a respeito de Jesus. E uma voz do alto do céu diz, fazei o que ouvi ao meu filho, Ou seja, Pedro recebeu a instrução de Deus para fazer aquilo que ele estava ouvindo, o que o Senhor Jesus estava mandando. Embora toda essa situação, embora toda essa circunstância parece totalmente fora do contexto, Senhor, eu vim aqui falar para o Senhor que a gente tem que pagar
4 dracmas. O senhor está mandando eu ir lá pescar? O senhor está me mandando eu ir fisgar um peixe aleatoriamente, lançar o anzol, e aquele primeiro peixe que fisgar o anzol é para mim ver se na boca do peixe tem ali, quer dizer, é para mim ver não, é para mim pegar, é nessa certeza, é nessa convicção, sabe? Meu querido e minha querida irmã, Deus tem um controle de todas as circunstâncias na nossa vida, sabe? E Deus, Ele quer fazer o milagre. Mas para que o milagre do Senhor aconteça, tem que haver no nosso coração uma disponibilidade de um esforço humano de seguir a palavra do Senhor. O Senhor, Ele vai fazer o milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas há necessidade de você se esforçar com obediência. Se Pedro não vai lá ao mar, se Pedro não lança o anzol e se Pedro não fisga o peixe, o milagre não ia acontecer. Então você percebe que Deus, Ele está no controle de toda a situação, mas Deus também te chama para viver com intensidade, com esforço esse milagre. O Senhor está aí também envolvendo cada um de nós nessa circunstância de fé, nesse ambiente de credulidade, de atenção, de obediência, de firmeza. Ainda que as coisas pareçam menos provável, ainda, meu querido e minha querida irmã, que as coisas sejam inesperadas, de forma mais inesperáveis, creia que o milagre vai acontecer. Porque a moeda já está na boca do peixe. Deus já proporcionou essa condição para o teu milagre acontecer. Agora, tem que haver fé, empenho, esforço, obediência e determinação do cumprimento daquilo que, por ordenança, Pedro agora estava debaixo de uma palavra, Pedro agora estava debaixo de uma orientação, Pedro agora estava debaixo de uma direção dada pelo próprio Senhor Jesus. E agora Pedro, amados do Senhor, ele vai. Olha, meu querido e minha querida irmã, olha quanta coisa envolvida nesse aspecto. Quanta coisa. Quando eu começo a pensar nesse milagre, o peixe com o start dentro da sua boca. Quando eu começo a pensar, amados, na imensidão daquele mar da Galileia, porque você já percebeu, olha, esses dias, por causa dessa virada de tempo, estava dando aquelas ondas de 3 metros, 3,5 metros, né? A ressaca. Tem pessoas especializadas nessa condição que vão para a areia da praia, porque o mar ele vem muito e vai muito. Então, aquela parte da areia que muitas das vezes fica encoberta pela água, fica exposta. E aí começam aqueles caçadores de tesouro, né? Com aquelas maquininhas, procurando cordão de ouro, procurando moedas, procurando uma série de coisas. E acham. Agora, imagina, meu querido e minha querida, a probabilidade de no mar da Galileia um peixe engolir, ter na sua boca um start e Pedro ir e fisgar esse peixe. Olha só. Há um tipo de peixe parecido com a tilápia. A tilápia, ela guarda os seus filhotinhos na boca, né? Quem é pescador sabe disso. Há um tipo chamado sacra, lá no mar Mediterrâneo, lá no mar da Galileia, que esse peixe de espécie sacra, ele guarda os seus filhotinhos na boca. E quando os filhotinhos têm um determinado tamanho, ele vai expelir esses filhotinhos. E nessa condição, depois que ele expele os filhotinhos, ele, por já ter aquela prática de ter na sua boca, né, aquele cuidado, aquela situação de cuidado na sua boca, ele vem e enche a sua boca de pedras, que é para ficar a mesma conotação dos filhotinhos, né, daquela condição, daquele costume, daquela situação. Então esse peixe chamado sacra, penso eu, que depois, amados do Senhor, daquele último filhotinho ser expelido de sua boca,
Ele deve ter notado alguma coisa brilhosa vindo e afundando e indo para o fundo do lago, e ele que enchia a sua boca de seixo de pedra, enche a sua boca com aquela coisa brilhosa, aquela moeda de prata que ele não sabia o que era. E fica guardada ali na sua boca pelo costume que ele tem, pelo hábito que ele tem. Então está ali. Mas olha comigo aqui um instantinho, por gentileza. Para que aquele peixe encontrasse uma moeda, não é? E tivesse aquela moeda na sua boca, alguém perdeu aquela moeda. É ou não é? Algum pescador que passando por ali com seu barco, ou caiu dali da sua bolsa, ou caiu dali do seu bolso, aquilo que era 4 dias de salário dele, e caiu no fundo do mar. Eu creio que ele tivera no seu coração o desejo de mergulhar até para procurar, mas o que adianta? Se você já perdeu alguma coisa na praia, se você já mergulhou com um cordão, se você já mergulhou com alguma coisa, né? Uma carteira, um dinheiro, uma moeda, e você perdeu, você sabe que é improvável que você consiga encontrar algo que você perde dentro do mar, dentro da praia, na beira da praia. Imagina lá no meio do lago, imagina nesse meio dessa trajetória. Então, amados do Senhor, alguém teve que perder. Alguém teve que perder para Pedro encontrar. Alguém teve que perder para o peixe engolir e para Pedro poder encontrar, não é? Deixe-me perguntar a você, em que grupo que você está? Você está no grupo de pessoas que estão perdendo coisas? Ou você está no grupo de pessoas que está encontrando coisas? Porque aqui nós temos 2 grupos, meu irmão. Nós temos um de pessoas que estão perdendo, tendo prejuízos, pessoas, amados do Senhor, que estão desesperadas. E quantas não são as pessoas que estão perdendo o seu trabalho, perdendo o seu emprego, perdendo a sua esperança, perdendo a sua condição financeira, perdendo a sua situação de saúde. Quantas não são? Mas, de outro lado, por causa da obediência, pessoas estão ganhando. Olha como é que Pedro, por causa da obediência, por causa do esforço, por causa do empenho, por causa daqui da condição de receber a orientação do Senhor e querer realizar na sua vida a orientação. Olha quanto esforço Pedro tinha que fazer. Ir ao mar, vai ao mar. Olha, outra, lançar o anzol. Vai ao mar, lança o anzol, fisga o peixe. Olha, 3 situações e 3 circunstâncias antes de ver o milagre. E depois de fisgar o peixe, ele tinha que abrir a boca do peixe. Aí dentro da boca do peixe ele iria encontrar a moeda. Mas olha quantas etapas, quantas fases. Você está compreendendo que o milagre está determinado pela palavra do Senhor para a tua vida? Mas que existem fases. Existem fases de esforço, de empenho, de obediência, de postura, de posição, de lugar que o Senhor está mandando você ir. Aqui, amados do Senhor, na Bíblia, mar significa multidão. Aonde você tem que ir para que o milagre de Deus ocorra aí na sua vida? Você que está precisando de um milagre financeiro, você que está precisando de um sobrenatural de Deus, olha, vai ao mar. Aonde você tem que ir? Aonde o Senhor já colocou no teu coração, mas que vai ter dificuldade, vai necessitar de esforço, vai necessitar de você acreditar, vai necessitar de empenho, vai necessitar de você se deslocar, e que você ainda não foi, mas você está querendo milagre. Olha, a condição, lança o anzol, fala de trabalho, não é? Se você perguntar a pessoas que têm tido sucesso, são pessoas que estão ali se esforçando, estão trabalhando, se dedicando. A pessoa para quebrar algum tipo de código, de circunstância, quebrar algum tipo de situação de rapidez, de agilidade, de esforço, a pessoa precisa de empenho, de dedicação. Não é a primeira vez. A pessoa precisa ter habilidades, e para ter habilidade precisa de prática. E para ter prática precisa ter repetições. E você precisa se esforçar. Você quer um milagre, mas você não quer ir ao mar.
Você vai até o mar, mas você não quer fisgar o peixe, você não quer lançar um anzol. E para lançar um anzol, olha, para sair da casa, chegar até o mar, levou um tempo. Para chegar no mar, ele teve que chegar no mar preparado, já com anzol. Não é no mar que ele vai procurar um anzol. Da casa até o mar, ele já foi em algum lugar pegar esse anzol. Ou pegar a vara, ou pegar a linha, alguma coisa. Não é? Então, olha, se deslocar para o mar, ter as ferramentas certas, ter a habilidade necessária, porque o Senhor Jesus não está falando para Tomé ir lá pescar. O Senhor Jesus não está falando para Bartolomeu ir lá pescar. O Senhor Jesus não está falando para Filipe, está falando para um pescador. Jesus está usando o dom daqui de um homem que é profissional em pegar peixe. Embora esse homem, durante a sua vida toda, quantos peixes Pedro já pegou? Quantos peixes Pedro já fisgou? Quantos peixes Pedro já olhou a boca? E em quantos deles já encontrou um start? Ou até um denário? Esse vai ser o primeiro. E por causa da obediência, por causa do esforço, por causa do empenho, não é? Por ele se habilitar, se preparar, ter as ferramentas certas. Ele não vai pegar esse peixe com uma rede, vai pegar com anzol. Ele já pescou muitas vezes com rede, mas dessa vez a orientação de Jesus para ele é anzol. Ele podia dizer, peraí, o senhor é carpinteiro, né? O senhor entende de madeira, eu entendo de pesca. Deixa eu levar aqui uma rede, ou então, ó, daqui desse cais aonde eu vou, é melhor uma tarrafa. Deixa eu levar uma tarrafa. Não, ele vai com anzol. Agora, se foi com vara ou com linha, a questão é que ele vai com anzol. O Senhor mandou ele ir com anzol. E ele vai com anzol. O que o Senhor está mandando você fazer? De que forma o Senhor está te orientando para fazer? Será que você já buscou aí essa condição? Porque o milagre vai acontecer, mas precisa de empenho, de esforço. Você precisa estar habilitado. Você precisa estar com os instrumentos corretos, não é? Precisa fazer. Precisa aguardar para o peixe fisgar. A moeda está na boca do peixe, mas você tem que ir no mar, você tem que lançar o anzol, você tem que fisgar o peixe. Leva tempo, meu irmão. Leva tempo, minha irmã. Né? A gente não sabe se foi uma manhã inteira, a gente não sabe se foi uma tarde inteira, mas levou tempo. O milagre vai acontecer na tua vida, mas às vezes leva tempo e vai necessitar de um esforço teu. Nessas situações é menos provável, nessas situações em que você está observando aí, menos inesperadas, mas Deus vai agir. E você precisa ir no mar e lançar o anzol e fisgar o peixe, porque você está debaixo de uma palavra do Senhor nosso Deus. Né? Você está debaixo de uma palavra. Pedro obedeceu. E porque Pedro obedeceu, o milagre aconteceu, o milagre ocorreu. Né? O start significava, valia 4 dracmas, 4 dias de trabalho. Alguém teve que perder. Você está no barco de quem? Você está no grupo de quem? De quem está perdendo por causa da desobediência, porque está fazendo as coisas segundo a sua vontade, ou você está debaixo de uma orientação, de uma palavra, de uma ministração sobre a tua vida? Porque se você está debaixo de uma ministração, de uma palavra de Deus, de uma orientação de Deus, o milagre vai acontecer. Em vez de você perder, você vai encontrar. Pedro vai lá, não é? Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abre a boca e acharás o start ali. Se o Senhor, meu querido e minha querida irmã, que eu aprendo aqui, naquela imensidão do mar da Galileia, não é? Sabia que aquele peixe estava com start, sabia que aquele peixe estava ali naquela condição, naquela moeda na sua boca. Se o Senhor sabia, o Senhor vê muito bem o que é que você está engolindo. Se ele viu que aquele peixe engoliu um start, se ele viu que aquele peixe teve que engolir, ele vê essa sua condição. O que você está engolindo aí? O que você tem que engolir através dessa dificuldade que você está vivendo?
através desses problemas que você está vivendo, dessa angústia que você está evidenciando, dessa solidão que você está aí vivendo, né? Ele está vendo essa ansiedade, ele está vendo essa frustração, ele está vendo o que você tem que engolir, o que você tem que passar, o que você tem que ficar quieto. E muitas das vezes está trazendo tanto constrangimento no teu coração. Jesus está vendo. Se ele viu um pequeno peixe lá no mar da Galileia, ele vê você aí na sua casa. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe das suas circunstâncias. Ele sabe aquilo que você está vivendo aí, da sua dificuldade. Ele conhece. Meu irmão, minha irmã, a dracma, a moeda, está na boca do peixe. Agora, é você ir lá no mar. É você levar os instrumentos para você poder pescar. É você seguir a orientação do Senhor. Lança um anzol. Espera e fisga o peixe. E você vai contemplar o teu milagre que Deus vai te dar. Se você crer, diga aleluia a Deus aí, diga glória a Deus. Olha, alguém teve que perder para que o peixe pudesse encontrar e Pedro pudesse obedecer. Então, meu querido e minha querida irmã, eu vejo aqui nesse milagre a cristocidência. Olha, alguém perdeu, o peixe encontrou e Pedro obedeceu. Pedro teve que ir ao mar. Pedro teve que lançar o anzol. Pedro teve que fisgar o peixe. E Pedro teve que olhar para a boca do peixe para poder encontrar. Né? Ele teve que olhar para a boca do peixe. Porque se ele fica pescando e vem um peixe, depois vem outro, e depois vem outro, ele vendia o peixe tentando arrecadar algum dinheiro, e o dinheiro já estava ali na boca do peixe. Olha como é que é a obediência ao Senhor. Seguir as regras, seguir as etapas. Né? Olha as etapas. Saiu, obedeceu, foi ao mar, lançou o anzol, fisgou o peixe e olhou na boca do peixe. E pegou a dracma e pagou pelo Senhor Jesus e por ele. Olha como é que a obediência redunda em benefício. A obediência não vai redundar em fracasso, em prejuízo, em escassez. Não, a desobediência sim. A desobediência faz você perder. Alguém perdeu 4 dias de trabalho. Alguém trabalhou, se esforçou e perdeu, caiu ou do bolso, ou do barco, ou da bolsa, ali naquela condição. Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, fez com que aquela perda se tornasse em benefício, aquele problema de alguém se tornasse em benefício para a vida e para a obra de Deus. Deus, meu querido e minha querida irmã, ele tem capacidade de fazer que aquilo que está te frustrando, aquilo que está te incomodando, se torne algo útil para a tua vida, para a vida dos teus familiares. Isso que hoje em dia ocupa o teu coração, isso que hoje em dia tira o teu sono, vai ser utilizado pelo Senhor para que você tenha experiências e para que você possa viver um milagre na tua vida. Eu creio que o Senhor está falando com você, assim como Ele falou comigo nesta tarde. A providência, a provisão, o sustento, o benefício de Deus já está a caminho em tua direção. Deus tem para a tua vida. Não importa de que maneira vem, das maneiras mais improváveis, mais inadmissíveis, mais imprevistas, mas Deus vai realizar e vai fazer na tua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Deus vai usar o teu talento, Deus vai usar a tua obediência, Deus vai usar o teu esforço, Deus vai usar a tua habilidade, Deus vai fazer com que o milagre esteja presente na hora em que você necessitar e precisar. Alguém teve que perder, o peixe encontrou e Pedro obedeceu e o milagre aconteceu. Eu creio que nesta noite, se você está fazendo parte das pessoas que estão nesse grupo, que estão perdendo coisas, da pessoa que está... Essa noite é noite de encontro com Deus. Nós começamos essa palavra lendo o Salmo de número 95.
né? No Salmo de número 95, que fala a respeito: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos-nos o Senhor. Ele é o Deus que nos dá vitória. Ele é o Deus que sabe aonde está a solução do teu problema. E se necessário for, ele usa a sua criação. Ele usa peixe, ele usa anjo, ele usa pessoa, ele usa o que ele quiser usar para poder trazer a provisão. Creia na obediência, creia na orientação, creia na bênção, se esforça, persevera, continua neste empenho. Deus vai usar o teu talento, Deus vai usar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe realizar, e Deus vai usar isso para benefício da tua vida e para que aquilo que estava te importunando possa ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor? Vamos curvar a nossa cabeça? Senhor nosso Deus, Tu és aquele, meu Pai, que viu quando aquela moeda, Senhor, caiu naquela imensidão do mar da Galileia. Tu és aquele que sabe, Senhor, exatamente o que esse meu irmão ou essa minha irmã está passando. Quais são os sentimentos do coração dele. O que é que está visitando o interior da mente, meu Pai. Senhor, do coração, meu Pai. Tu conheces, Senhor, a palavra que ainda não saiu da nossa boca, Pai. Ainda que nós viéssemos diante de Ti agora, Senhor, começarmos a relatar todas as nossas necessidades, o Senhor já tem a resposta. Porque quando Pedro chegou em casa, pronto para te dizer, Senhor, estão nos cobrando, o Senhor já perguntou para ele o que te parece. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor já tem uma afirmação. Eu creio que o Senhor já liberou uma palavra. Eu creio que o Senhor já tem uma orientação, meu Pai, e que o Senhor já está vindo com resposta. Eu creio, Senhor, que se esse servo, essa serva, esse filho, essa filha, se nós, meu Pai, seguirmos a orientação e nos esforçarmos e fazermos, meu Pai, aquilo que o Senhor já nos deu talento para fazer, se realizarmos, meu Pai, com fé, se fazermos, meu Pai, com confiança no Senhor, debaixo dessa orientação da Tua palavra, nós seremos bem-sucedidos. Ah, Senhor, o milagre vai acontecer, porque o milagre já está na boca do peixe, o peixe já está na direção, meu Pai, da obediência, do ponto, Santo Deus, do encontro que o Senhor marcou. O Senhor marcou um ponto de encontro, o ponto de encontro era o mar. Pedro tinha que ir com o anzol, Pedro tinha que ir com a linha, Pedro tinha que ir com a disposição, Pedro tinha que ir com a fé. Não era pela habilidade de Pedro, não era pela habilidade do anzol, não era pela habilidade da isca, mas era por causa da Tua palavra. E é a Tua palavra que é liberada nesta noite. Oh, Rimanakalashanai. Senhor, libera uma palavra, Senhor, para que esse milagre dessa pessoa que ela tanto necessita aconteça. Senhor, pode ser a falta de um pagamento que ela tem que realizar, pode ser a escassez, pode ser a saúde, pode ser uma condição familiar, pode ser, meu Pai, uma porta de emprego. Talvez seja, Santo Deus e Pai, alguma coisa que ela precisa sair amanhã e resolver. Deus, em nome de Jesus, que as coisas mais improváveis aconteçam para benefício e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu creio que Pedro disse, quando viu aquele Stark, Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu vi o Senhor se transformando lá no Monte da Transfiguração, e agora eu vejo a obra de Deus, o milagre de Deus. Senhor, eu profetizo como ministro da Tua palavra, que esse meu irmão, por causa da obediência, esse meu irmão, por causa da orientação, vai ver o milagre, Senhor. Tu vai suprir a necessidade dele, o Senhor vai suprir a necessidade dela. Ah, Senhor, Tu és o Deus, meu Pai, que já marcou o encontro, e esta pessoa, Santo Deus, no ponto de encontro que o Senhor marcou, vai viver o milagre, vai ver o start no boca do peixe, vai viver, Senhor, e vai ter a condição do Senhor suprindo a necessidade de cada um deles. Eu acredito, Senhor, e te dou glória, te dou aleluia, e creio que também estou nesse contexto, porque eu estou necessitando também, Senhor, da Tua provisão, necessitando que o Senhor envie o peixe com a moeda na boca, tanto para a minha vida, como para a vida dos meus familiares, como para a vida da minha esposa e dos meus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que maravilha, não é, meu irmão? Que maravilha, minha irmã, em nome de Cristo Jesus.
Que Deus possa abençoar as nossas vidas, tá bom? Olha, cada um dos irmãos que já estiveram aqui, olha, Luísa, não é? Conceição, Natália, Margarida, Timóteo, não é? Leila, Edmar, olha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Luísa Brasil, né? Cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, tá bom? Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, que Deus possa abençoar a nossa vida, em nome de Cristo, que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Meu querido e minha querida, em nome de Cristo, Deus venha abençoar nossas vidas, em nome de Cristo. Deus abençoe, em nome de